Me apaixonei pelo meu professor e, por puro ego, não aceitei o seu não. Parte 2. Era como se ele estivesse hipnotizado sem perceber. Depois veio a atenção, ele me perguntava como eu estava, me chamava para conversar depois da aula. Eu não fazia questão de esconder a minha satisfação. Sorria, provocava, deixava o perfume mais forte, usava roupas que mostravam só o suficiente e ele não resistia. A partir dali, tudo ficou mais fácil. Ele começou a mandar mensagens, coisas inocentes no começo, tipo dicas de leituras, temas para trabalhos, mas depois começaram a vir de madrugada. Eram poucas palavras. Tá acordada? Tava pensando em você. Sonhei com você hoje. Eu respondia sempre do jeito certo. Nunca desesperada, nunca fácil. Eu deixava ele vir, deixava ele cavar a própria cova. Até que veio o primeiro encontro. Foi fora da faculdade. Aconteceu num sábado. Ele sugeriu meio envergonhado que a gente podia tomar um café, em um lugar discreto. Aceitei na hora, mas fingi pensar um pouco só para poder manter ele no controle. Pois bem, nos encontramos em uma cafeteria pequena, quase vazia. Ele chegou primeiro, estava bem nervoso. Eu, pelo contrário, estava tranquila, porque eu sabia que ele não estava ali porque ele queria, estava ali porque eu quis. Enfim, conversamos sobre tudo e sobre nada. Ele falava dos livros que gostava, das viagens que queria fazer. Eu fingia me importar, fingia estar fascinada, mas na verdade eu só estava me deliciando em ver alguém tão forte se tornando tão fraco. Quando saímos, ele segurou a minha mão. Puxei ele, pressionei ele em uma parede e dei um beijo. Dessa vez, ele retribuiu, com vontade. Na semana seguinte, nos encontramos, mais 2 vezes, sempre escondidos, sempre no limite do proibido. Ele não falava da esposa, eu não perguntava. Não precisava saber que ela era o fantasma no meio da nossa cama. Mas eu não me importava. O importante é que ele era meu. Pelo menos era o que eu pensava. Até que tudo desabou. Foi numa tarde qualquer. Estávamos na sala de apoio dos professores. Era para ser só um encontro rápido. Alguns minutos, alguns beijos, algumas promessas. Mas a porta se abriu de repente e lá estava ela, a esposa dele, com uma cara de surpresa de quem entendeu tudo num segundo só. Por um momento, ninguém se mexeu. O mundo parou. Então ele deu um passo para trás. Me soltou, olhou para a mulher como se tivesse acordado de um transe. Começou a pedir desculpas, a jurar que não sabia o que estava fazendo, que aquilo tudo era um erro e que precisava de ajuda. A mulher dele chorava, gritava, perguntava como ele pôde fazer aquilo. Eu tentei me explicar, mas ele não deixou, nem olhou para mim. Pegou a esposa pelo braço e saiu da sala, me deixando ali sozinha, de novo. Dessa vez o vazio foi maior, muito maior. Nos dias que se seguiram, ele faltou às aulas. Os boatos começaram a se espalhar. Diziam que ele pediu afastamento, que ia sair da faculdade. E um dia, simplesmente sumiu, sem despedidas, sem explicações, como se nunca tivesse existido. Eu fiquei fingindo que nada tinha acontecido, fingindo que não era comigo, mas por dentro eu morria um pouco mais a cada dia. Porque no fundo, eu sabia que eu não tinha vencido. Tudo que me sobrou foi só arrependimento. Tentei levar minha vida normalmente, mas por dentro era como se tivesse uma rachadura. Tentava fingir que estava tudo bem, tentava ficar com outros caras. Mas logo ficou impossível fingir. Não era só saudade, era uma sensação constante de vazio, que nada preenchia. Então, começaram os pesadelos. Eu sempre via ele me olhando nos corredores da faculdade, com o rosto todo deformado. Me dizia que eu havia prendido ele, que eu havia destruído a vida dele. E os sonhos continuavam sempre com ele, sempre me acusando. E quanto mais ele vinha, mais minha vida desmoronava. Comecei a perder amizades, pessoas se afastavam sem motivo, me sentia irritado o tempo todo. Me relacionava com outros caras, mas não dava certo, todos me traíam, todos me desprezavam. Era como se eu carregasse uma maldição. No fundo, eu sabia que tudo era por causa do feitiço. Até que um certo dia, eu vi a garota que havia me emprestado o livro. Tinha assunto, tentando ser casual, perguntei sobre o livro, sobre os feitiços. Ela me olhou com pena e disse: o amor que nasce de magia não é amor de verdade, é prisão. E quem prende os outros acaba se prendendo junto. Fiquei em silêncio. Voltei para casa e chorei. Mas não de raiva, não de ódio. Chorei de arrependimento. Chorei porque finalmente entendi que eu tinha condenado não só ele, mas eu também. Acabei entrando em uma depressão profunda, sou sozinha e não consigo mais me relacionar com ninguém. E tudo isso porque eu não aceitei ouvir um não.